tarde. Vamos comenzando xa, comezamos. Boa tarde. Bon, hoxe estamos, non ia dicir estamos aquí reunidos porque iso dinos curas, non? Mas estamos realmente aquí reunidos para presentar un libro, este libro, No medio das sombras. O seu autor está aquí a miña direita, Marcos Barroco. Eu, evidentemente, antes quero agradecer ao Concello, primeiro, antes de máis, a biblioteca, quero agradecer ao público que estexe aquí, mas tamén, personalmente, quero agradecer ao Xosé Ramón Reigada, que está aquí presente, que ten sido, que ten movimentado esta actividade, e, evidentemente, tamén ao Marcos Barroco, que está aquí, que teve a ben contar comigo para esta presentación. Ben, o que quería comentar antes de que Marcos fale é que este libro está presentado aquí nun territorio de Europa que non é a República Portuguesa. Evidentemente, oficialmente, dentro da España non se fala portugués, mas temos a grandísima vantaxe os galegos de que nós somos capaces de perceber perfectamente cualquier libro escrito en portugués. E iso escribémolo porque, entendémolo porque é unha lingua que nos é facilmente asequível a cualquier galego. Eu acredito na unidade lingüística galego-portuguesa. Eu acredito que as dúas variantes lingüísticas fan parte dunha mesma lingua. Tal é así que eu levo máis de media vida lutando por esta realidade e porque isto se recoñeza. Non é un problema de identidade ou non, porque para min a identidade está clara. Quer dizer, a lingua nasceu nun territorio do noroeste da Península Ibérica, naquela altura chamada Galaesia, que facía parte a Galiza de hoxe, máis o norte de Portugal, que co tempo quebrou por razóns políticas e a parte sul constituíuse nun reino chamado Reino de Portugal, que conseguiu que a lingua fose unha lingua de cultura e unha lingua estendida polos 5 continentes do mundo. Os galegos ficamos aquí falando a mesma lingua, inda que non a cultivamos na mesma medida. Mas como vos podedes comprobar, eu que estou falando de agora, vos entendedes que é galego. Mas cualquier portugués que me estexa escoitando vai perceber o 100% o que eu estou falando. Ben, iso do punto de vista identitario, do punto de vista práctico, vos daivos conta que Portugal ingresa o 16% do seu PIB pola lingua, porque é unha lingua internacional. Imaginei-vos unha Galiza que poda ingresar por razóns de lingua, porque ten unha extensión a súa lingua de 10 países que están na CPLP e outras regións de África, de Asia, que poden perceber esta lingua, este idioma. Ben, pois é unha grandísima vantaxe que non teñen vascos, nin catalás, nin outros países ou povos minorizados dentro de Europa, non? Esa realidade permite que hoxe podamos apresentar un libro en portugués e que ese libro sexa escrito por un portugués, evidentemente. A día de hoxe é unha literatura que está empezando a despuntar tamén dentro da Galiza, escrita en portugués. E iso é unha grandísima vantaxe. Nós necesitamos ese tipo de pontes entre Galicia e Portugal para retomar aquela realidade identitaria que tivemos un tempo e que continuamos a tela a nivel lingüístico, non? Ben, pois todas as razóns que nos moven, que nos poden mover para recoñecernos mutuamente, pois fan posible esta realidade e esperamos que co tempo máis libros que veñen de Portugal podan ser presentados en Galiza, podan ser adquiridos polos galegos e os galegos podan disfrutar da literatura portuguesa da mesma maneira que os portugueses podan disfrutar da literatura galega mesmo na lingua común, non? Ben, vou entrar xa directamente a presentar a Marcos Barroco, que eu coñecín hai moi poquinho tempo na presentación deste mesmo libro en Chaves hai cousa dunhos meses. Quero deixar dito o seguinte: Marcos ten 41 anos, está casado e ten 2 fillos, ele é natural de Chaves, é licenciado en Direito pola Facultade de Direito da Universidade de Coimbra, ele traballa como xurista na Cámara Municipal de Chaves, é coordenador do gabinete xurídico da ATAM, que é a Asociación dos Traballadores da Administración Local, responsável polos conteúdos dos cadernos xurídicos da revista O Municipal, que sai de 2 en 2 meses a nivel nacional portugués, e
publica tamén algúns artigos, publicou últimamente un artigo sobre o xestor do contrato no ámbito dos contratos públicos na revista científica O Municipalismo. Logo ten outras publicacións como A Razón do Sangue, publicados, supoño que será nunha revista, Contos de Pascua, publicado este ano por as edicións esgotadas. E a respecto deste libro, que vos vai falar máis pormenorizadamente ele sobre o mesmo, que ele é autor, pois é unha historia que narra unha situación quase de novela negra, non? Un desaparecimento de unha filla e da muller dun personaxe determinado. A historia empeza en Estados Unidos, empeza creo que en Nova Jersey, Nova Jersey, e termina aquí en Portugal, non? É todo o proceso de procura, é todo o proceso de luta por conseguir encontrar as persoas desaparecidas, e basicamente o fundo é o fundo que ten a ver co valor da familia. O valor da familia é aquilo polo que se está disposto a lutar e mesmo incluso a dar algo máis que a simples vontade de conseguir unha cousa. A familia é a base do libro, a familia é a base da idea do libro. Eu tampouco quería adiarme moito máis porque Marcos creo que ten moitas máis cosas que dicer e moitas máis importantes do que pode dicer eu. Entón, que fale Marcos e que nos conte. Gracias, Barbosa. Eu, antes de vos falar um bocadinho do livro, queria agradecer ao Conselho, à Biblioteca e ao José Ramón Reigada, que têm sido duas entidades e uma pessoa que desenvolveram esta ponte com o Verim para eu poder estar aqui hoje. E o Barbosa, a quem agradeço também por ter aceito estar aqui a apresentar o livro, ele de facto mostrou-me uma coisa e também se tornou uma agradável surpresa para mim, que foi saber que tanta gente na Galiza lê em português. Para a Espanha, em Portugal, isso foi uma novidade autêntica para nós, principalmente para a minha editora, não se acreditavam. Eles só se acreditaram quando de facto começamos a vender livros para a Galiza. E, entretanto, mediante essa realidade, eu acabei por conhecer o Barbosa na primeira apresentação. Está um bocadinho próximo. Obrigado. Acabei por conhecer o Barbosa na primeira apresentação, por intermédio do José Ramón e do José Fernandes, que está ali atrás, e ele é que me falou um bocadinho desta realidade na Galiza. E foi uma surpresa e não foi. Porque se há coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, ou praticamente desde a minha adolescência, é que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, entre portugueses, principalmente transmontanos e galegos. Nós até a retranca nós temos. Portanto, uma coisa que nós apreciamos muito é a retranca galega, e nós também temos a nossa retranca, que é muito parecida. Ainda ontem discutimos isso até altas horas da noite, em que nos perdemos na cultura galega. Quem me conhece sabe que eu adoro a cultura galega, porque, verdade seja dita, também a sinto como minha. E por causa disso, eu no final vou-vos fazer uma revelação aqui. Tá bem? Vai ser uma apresentação que eu vos vou fazer uma revelação no final. Não a faço agora, que é para ver se garanto que ninguém se levanta e me deixa aqui a falar sozinho. Outra coisa que vos agradeço é a presença. Eu fiquei muito contente ao ver tanta gente aqui em Verim, não é? Digo-vos que superou as minhas expectativas. Portanto, agradeço-vos imenso o terem privado um bocadinho do vosso tempo para estarem aqui hoje a ouvir-me a mim. Relativamente ao livro, o Barbosa já falou do tema central, que é a família. O livro acompanha 3 personagens. Acompanha o Julian, que é a personagem principal, e o Julian perdeu 2 anos antes, ou desaparecer a mulher e a filha, e ele não sabe onde é que estão. Não há corpo, não há pistas, não há nada. E durante 2 anos o Julian perde-se em álcool, perde-se em violência, ele está completamente perdido. E o que é que acontece que despoleta o livro? Há um certo momento em que ele descobre que o padrinho da filha, que é a Suzy, o padrinho que é o Brad, que poderá estar envolvido no desaparecimento da filha e da mulher. E a partir desse momento ele começa uma procura incessante por aqueles que mais ama. E ao longo do livro ele é confrontado com vários dilemas morais e muitas vezes atravessa uma linha vermelha. As outras 2 personagens que o livro acompanha é o padrinho, o Brad, em tempo real, e
também a narrativa acompanha a história da mulher e da filha 2 anos antes. Portanto, nós vamos acompanhando 2 personagens em tempo real e a história do que aconteceu 2 anos antes, até finalmente percebermos o que é que está em causa. Posso-vos dizer que o livro em si é um bocadinho mais complexo, porque aborda crimes como o tráfico infantil, aborda crimes como os crimes da deep web, da internet, que nos passam tão despercebidos e que existem, não é? Predadores sexuais que andam na internet, aborda também a própria questão do rapto, homicídios, mas por trás disso tudo, se retirarmos esses componentes do livro, o que é que encontramos? Mais uma vez, reforço, a família e a importância que ela tem para nós. E o grande desafio que o autor, que o personagem principal sente e que eu quis transmitir com o livro, passa por uma questão: até onde é que estamos dispostos a chegar por aqueles que amamos? Somos capazes de ser violentos? Eu, na apresentação que fiz no Porto, convidei uma criminóloga para apresentar o livro. Temos feito um bocadinho isso, quando nas apresentações chamamos profissionais de diferentes áreas para analisarem o livro sobre o ponto de vista profissional. E a criminóloga deixou lá uma conclusão que eu nunca mais esqueci: somos todos criminosos em potência. Todos podemos ser criminosos, depende das circunstâncias. E ela até pegou no livro e leu a primeira frase do livro, e a primeira frase que é que diz: que no mundo sem rumo, a família é e sempre será o norte de qualquer homem. Isto para mim é uma realidade absoluta. E ela deu uma perspectiva diferente. Disse-me que esta frase que é poderosa porque pode ser nos 2 sentidos. Tanto pode ser para o bem, como pode ser para o mal. E é esse o dilema que a personagem vive ao longo do livro. Ele acaba por ultrapassar certos limites, e há uma coisa que eu quis fazer no livro, que foi trazer ao de cima algo que é muito esquecido nos dias de hoje. Todas as ações têm consequências. E quando ultrapassamos os limites, temos de estar preparados para aceitar as consequências. E a personagem tem essas consequências. E depois não é o típico herói, não é? Porque ele comete algumas parvoíces, mas isso vocês têm que ler, porque eu também não vos quero adiantar mais sobre o livro. O que vos posso dizer? Também há uma coisa que o livro, quem lê tem gostado muito, é as personagens femininas, as mulheres. Eu escrevo sempre sobre mulheres fortes, autónomas, porque aquela história de que o sexo feminino é o mais fraco, isso não me convence. Até porque, como costumo contar, desde que assisti ao nascimento dos meus 2 filhos, percebi que a minha mulher é bem mais forte do que eu, porque eu tinha morrido lá no hospital se tivesse que dar à luz 2 filhos. Eu pari 2 filhas. E eu vejo as mulheres dessa forma. Portanto, é normal que vocês vão encontrar, ao ler o livro, vão encontrar personagens masculinas e femininas no mesmo nível, embora com características diferentes. E é uma das coisas que quem lê tem gostado e apreciado no livro. Há uma coisa curiosa neste livro, que no segundo livro eu vou desvendar. Há uma personagem aqui que tem origens galegas. Não vos vou dizer qual, só no segundo livro é que se vai descobrir, mas há uma personagem que tem origens galegas. Aliás, eu prometi que vos fazia uma revelação. Eu já ando há alguns meses com o José Ramon e com o José Fernandes a visitar esta zona daqui. Vamos a Camba, vamos a Toro, passamos pelas aldeias todas. E o desafio que eu lhes lancei foi, que eu lhes pedi, o desafio, aliás, que eu aceitei, foi escrever o segundo livro ambientado aqui. O segundo livro está a ser escrito, vai adiantado, em princípio, a partir de sairá para o próximo ano, e é todo ambientado aqui nesta zona. Porque alguém me falou de uma aldeia que há uns anos atrás ficava isolada durante o inverno, com as nevadas, durante pelo menos 30 dias, e eu achei aquilo curioso. E então comecei a ir com eles, fui visitar Cambas, estive a falar com as pessoas e fui-me apercebendo de várias coisas. Entre elas, um passado difícil, muito difícil aqui na vossa zona, com uma história muito complicada, e também notei que as pessoas ainda hoje têm um bocadinho de receio de falar de certos episódios de antigamente. E quando eu comecei a escrever sobre a Galiza e sobre os galegos, e eles foram-me ajudando, não é, a perceber os costumes, as tradições, percebi imediatamente que muitas delas são iguais às nossas. E quando fui a dar conta, estou a escrever sobre galegos e é uma coisa natural. Portanto, há aqui uma proximidade entre nós muito grande.
a nível cultural, a nível de idioma, a nível de tradições, até as cantigas populares, temos muitas que são iguais e os jogos tradicionais. E, portanto, o segundo livro, posso-vos já adiantar, vai-se passar aqui. Não lhe vou chamar Camba, como é evidente, é um nome a Santa Rosa, mas tem muito de Camba. E até posso-vos dizer que há um episódio que escrevi há uns meses atrás que se passa no Caminho dos Mortos. Que achei aquela história, foi o José Ramon que me teve a contar, e eu achei aquela história do Caminho dos Mortos fenomenal, então quis explorar um bocadinho. Mas esse é um livro para o ano, se calhar estou aqui a fazer uma apresentação antecipada, mas não quis vos deixar dar essa nota porque acho que era interessante, estando aqui, também perceber uma coisa que nos une. Relativamente às vendas do livro, as vendas do livro estão a correr muito bem, felizmente temos vendido bem. Eu tinha um problema para esta apresentação, é que os livros da segunda edição esgotaram todos. E não havia maneira, porque a gráfica, não sei se vocês sabem, agora com a guerra está a haver muita falta de matéria-prima, então as gráficas estão com uma dificuldade muito grande em arranjar papel. E os livros estão a custar muito sair os livros cá para fora. Felizmente hoje enviaram-nos, portanto eu tenho aqui livros, já os consegui hoje, da terceira edição, o que significa que o livro está a ser muito bem acolhido. Pessoalmente, se aqui em Espanha, aqui na Galiza, se eu também começar a tomar noção que vocês estão a gostar da história, isso para mim vai me deixar muito, muito feliz pessoalmente, até pela proximidade que há entre nós. Tem-me feito muito uma pergunta, que é: porque é que eu comecei a escrever? Que é aquilo que antecede o livro. Porque é que escreveste um livro? Eu desde criança que escrevo. Aliás, quando era na primária faziam aquelas redações livres e eu era sempre a parte que eu mais gostava. A minha mãe é que às vezes não gostava muito porque revelava lá segredos de casa, e uma vez falei sobre teias de aranha na parede e ela não gostou muito, mas já os professores na altura diziam que tinha uma imaginação muito fértil. Mas, sobretudo, a escrita para mim é uma forma de escapar da realidade, é uma forma de catarse. Quando foi no confinamento, e por isso é que este livro é tão ligado à família, isto é para vos dar um bocadinho de contexto sobre a história. Quando eu estava no confinamento, a minha esposa, como é enfermeira, foi chamada para o hospital turnos e turnos seguidos, muitos deles de 12 horas seguidas. E eu, quando dei por mim, estava em casa com 2 crianças, fechado em casa, e isto aconteceu-nos a todas, não é? Estar fechadas em casa, portanto, todas sabemos o que aconteceu no confinamento. Só que com a agravante de, como a minha esposa estava no hospital, durante 15 dias seguidos não havia. E eu fiquei com os miúdos, ficava com os miúdos 15 dias sem ela, 15 dias com ela. E ao fim de uma série de meses, comecei-me a sentir um bocadinho perdido, porque de facto faltava-me ali o meu alicerce, não é? A minha bússola, como eu digo no livro, que ela é a minha bússola. E quando eu dei conta, estava a escrever exatamente sobre isso. Sobre o que é que a falta das pessoas que nós gostamos nos pode fazer e até que ponto nos pode levar a uma certa loucura, não é? E escrever o livro a mim ajudou muito, porque ajudou-me a ultrapassar o confinamento e deitar cá para fora. Isto é para vos explicar um bocadinho mais de quem eu sou, de como é que penso, e vocês já perceberam que a minha prioridade é a família. Já perceberam isso, e acho que isso é uma coisa universal que nos liga a todos. Eu deixava aqui um desafio também para não vos estar a amassar muito, que era deixar aqui uma ronda de perguntas, se alguém tem alguma questão a colocar, e eu estou aberto a responder a qualquer questão. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, estou disposto a responder, até para tornar isto um bocadinho mais dinâmico, senão vou-vos pôr a todos a dormir. Ninguém se atreve a fazer-me uma pergunta? Essa é uma pergunta que me fazem muito e devia ter até começado por aí. Portanto, muito obrigado pela questão. Não há nenhuma razão especial. Eu, quando comecei a escrever o livro, ou se calhar até há, porque às vezes nós fazemos as coisas de maneira inconsciente e não percebemos bem o que estamos a fazer até que depois refletimos sobre elas. E eu, inicialmente, tive uma espécie de, não é chamamento, apareceu-me um nome na cabeça, Cape May, e soava-me na cabeça, provavelmente porque tivesse ouvido em algum sítio. E quando fui investigar um bocadinho, percebi que Cape May existia mesmo, que era uma localidade de New Jersey,
Então, a partir daí, de Nova Jersey, então, a partir daí comecei a pesquisar a localidade, e vocês não queiram saber o número de horas que eu passei no Street View, no Google, porque hoje a globalização que tem de bom é isto. Nós conseguimos escrever sobre sítios onde é que nós estivemos. Embora, como alguém disse, eu gostava era de ter dinheiro para passar um mês num hotel de 5 estrelas e conhecer mesmo os sítios, não é? Pode ser que um dia, até lá vamos devagar. Mas através do Google consegui investir, e gostei, até porque Cape May tem uma história muito peculiar, em que uma criança desapareceu há 30 anos e nunca ninguém soube o que é que aconteceu com ela. E eu comecei-me a envolver com essa localidade, comecei a escrever sobre ela. O que é que, no fundo, para vos ser sincero, acho que eu fiz? Eu acho que, como este livro fala de assuntos tão pesados como o tráfico infantil, como crimes da Deep Web, e eles existem em Portugal e eles existem em Espanha, acho que, de certa forma, quis colocá-los um bocadinho de longe para nós conseguirmos lê-los no livro de uma forma mais objetiva, sem que nos tocasse demasiado. Mas depois senti a necessidade de trazer o livro para Portugal. E terminei o livro em Portugal. E agora estou a sentir a necessidade de levar a equipa, trazer aqui até à Galiza. Mas muita gente me faz essa pergunta e eu, ao certo, não consigo dar uma resposta muito objetiva. Mas terá sido um bocadinho por aí, para afastar esses crimes e localizá-los longe. Até porque nós estamos muito habituados a ler literatura estrangeira quando é este tipo de policiais. E se calhar mesmo para mim foi um bocadinho mais natural contextualizar esses crimes um bocadinho longe de nós. Não sei se respondi à questão. A senhora Marta, quer colocar alguma questão? Aguardei que tenho... Ela veio de Chaves. Obrigada. Boa tarde. Eu ia colocar a questão se vai haver um segundo livro. Já percebi que sim. Já percebemos todos que sim e que até o cenário vai ser aqui, o que eu acho muito, muito interessante. Eu ia fazer uma pergunta, mas se calhar é um bocadinho spoiler para quem ainda não leu o livro. Só dizer que eu já li o livro há 2, 3 meses, talvez, e eu já disse ao Marcos que eu vou voltar a ler por causa do final. Eu vou voltar a ler atentamente o livro e não vou dizer mais nada, portanto não vou fazer uma pergunta, porque a pergunta era mesmo essa, se haveria um segundo livro, e já está respondida. A Marta está a tocar no final do livro. Eu dava-vos um conselho para quem quiser comprar o livro. Eu sei que há pessoas que gostam de começar pelo final, não façam isto com esse livro. Vão estragar o livro todo. Há pessoas que gostam de começar a ler os livros pelo final, não é? Se fizerem isso, vão estragar o livro todo, não o façam. O final tem sido aquilo que mais tem chamado a atenção. Porque não fosse eu um fã do Stephen King e de uma série de escritores assim, não estaria bem comigo se não colocasse um final que desse a volta a tudo. Portanto, quando vocês pensam que está tudo bem, depois se calhar não está, mas isso Rosário, posso-vos adiantar que tem sido uma das partes que as pessoas mais têm gostado no livro. Mais alguma questão? Queres colocar alguma questão, Barbosa? Eu tenho unha, a ver. Vou perguntar unha. A ver, a pregunta non é tanto do libro, sino por a tua vocación literaria. Xa antes comentabas que tú, cando eras crianza, escribías as redaccións e todo iso, mas sempre hai unha primeira vez que te animas a conquistar o Everest, non? A primeira vez que tú soñas o mellor con escribir un libro, a mí pasoume, por exemplo, non? E chega un momento en que sí que te decideste a coller a caneta, ou coller o computador, ou coller a máquina de escrever, se foi o caso en tempos, e comezas, e chega un momento en que te mergullas no texto, mergullas no traballo e chegas ao final. E cando chegas ao final, das con aquel lugar que che poden publicar o libro, e cando ves, é un auténtico orgullo. Contanos como foi a tua primeira vez que publicaste algo que te orgullou. Eu, ao longo dos anos, fui escrevendo alguns textos soltos, princípios de história. Eu até lhe costumava chamar, e continuo a chamar, a maldição das 100 páginas, que é, até chegar às 100 páginas parece que demora uma eternidade, que nunca passa, e muitas vezes desistia.
Em tempos consegui terminar um livro, que é um livro que está na gaveta, ainda não está para publicação, e foi a primeira vez que consegui terminar um livro. Não é? E a sensação é ótima, porque sentes que venceste, que te venceste a ti próprio, não é? Que estás que todo aquele obstáculo que é o processo criativo, nós somos humanos, uns dias estamos bem, outros dias estamos mal e nem sempre temos vontade de escrever. E a primeira vez que escrevi, senti uma autorrealização. Senti que tinha concluído um desafio grande para mim. Mas o primeiro livro que eu escrevi e que senti que estava efetivamente terminado foi este. Tinha mais coisas escritas que estão na gaveta. Este, quando eu terminei, achei que ele estava pronto para ser lido por outros. E este aqui foi um bocadinho mais rápido a escrever. Eu não sou daqueles escritores que gostam de planear tudo. Alguém dizia, o Stephen King, há dois tipos de escritores. Há o jardineiro, que faz deitar semente na terra e depois vai regando a ver o que é que nasce, e há aquele escritor que é o planeador, que planeia tudo, faz o croquis, as cronologias. Eu não. Como é que eu faço? Começo com uma ideia forte e depois vou escrevendo. E essa ideia vai ganhando forma. E há aqui um momento que é curioso na escrita, que é o momento em que eu já criei as personagens, já lhes dei traços de personalidade e a partir desse momento as personagens ganham vida própria. E eu já não as controlo mais, elas fazem o que querem. Portanto, por exemplo, com este livro, quando me perguntas como é que me senti no final, senti-me como um narrador. Eu estive a acompanhar as personagens que fizeram o que lhes deu na telha. Eu posso vos dizer, outro dia perguntaram-me como é que eu me sinto com o final, se fiquei bem resolvido. Eu posso vos dizer que o final me surpreendeu tanto como quem lê. Eu estava a escrever o livro, cheguei ao final e de repente, sem querer, os dedos mexeram-se e escrevi uma coisa e olhei para aquilo e disse, não pode ser. E fui ler o livro todo para trás. Portanto, há aqui um processo que é muito dinâmico, em que as personagens criam vida própria e eu sinto-me como um narrador. Portanto, neste livro, quando eu cheguei ao final, senti mesmo isso. Tinha terminado de contar uma história. Mas eu percebo o que tu me perguntas, porque a primeira vez que escrevemos alguma coisa não é fácil ultrapassar certos obstáculos. E há muita gente que eu conheço que tem jeito para a escrita e nunca conseguiu terminar um livro porque não é falta de vontade nem falta de tempo, não sei, faltou-lhe ali qualquer coisa. Também te aconteceu alguma vez? Algo psicológico que te impide chegar adiante, mas quando quebras essa barreira, vai tudo de enfiada. Acredito. Segue tudo de enfiada. Confirmo. É um processo estranho. É por isso que os escritores às vezes têm ali qualquer coisinha que eu costumo dizer que quando eu escrevo vou para um sítio muito negro da minha mente. É quando vou para um sítio onde é que muitas vezes confronto os meus defeitos, a minha própria imortalidade, e é um sítio estranho de estar, não é? Mas ao mesmo tempo libertador. Mas também não podemos passar lá demasiado tempo, senão começamos a roçar um bocadinho a loucura. E às vezes é esse processo que eu gosto. É esse processo em que te metes num mundo que é só teu e te esqueces de tudo. E escreves, relatas. A mim o que me vale depois é que a minha esposa, a minha Joana, é 5 estrelas, porque se não fosse por ela, posso-vos garantir que quando eu estou a escrever, as crianças ficavam sem tomar banho dias e dias, porque eu esqueço-me completamente. E ela é que toma conta das crianças. Aliás, ela tem uma expressão muito engraçada. Quando eu passo muitas horas no computador por causa do meu trabalho. Escrevo muitas horas, pareceres jurídicos, coisas técnicas, mas há um momento, e ela percebe isso, em que eu começo a escrever literatura ou histórias, e ela chega ao escritório e apercebe-se automaticamente. Olha para mim e só diz isto. Lá vamos nós outra vez. Durante os próximos 3, 4 meses já sabe como vou estar por lá, vou estar noutro mundo qualquer, que não me pertence nem a mim nem a ela. Eu acrescento unha cousa a todo isto, que isto tamén é vicioso, quer dizer, unha vez que te mergullas na literatura, for de narrativa, for ensaio, for poesía, for cualquier cousa, eu penso que o corpo pede máis, depois sempre pede máis. É unha sensación de vínculo con esa cousa que se fai até que non ten fin, quer dizer, tira de ti até que non sei, cando terminas non sabes cando terminas,
verdade. Unha cousa tira da outra, outra cousa tira da outra. Isso de terminar às vezes é complicado, porque eu lembro-me de ter escrito um livro com 370 páginas, que ainda está na gaveta, e ter chegado ao final muito contente e ter-lhe mostrado à Joana o livro e ela ler o livro e chegar ao final e dizer assim: este final não faz sentido, e eu olhar por realmente não faz, e ter que o reescrever todo. Muitas vezes acontece isto, não é? Nós também nos deixamos levar pela escrita e às vezes nem percebemos o que é que estamos bem a escrever. De resto, para vos dar um bocadinho, a ver se vos convence a comprar alguns livros, o livro também fala de outra coisa, que é, e eu agora estavas a falar e estava-me a recordar de outra coisa, também é a nossa relação com as pessoas de fora. E ao livro, durante o livro encontramos muito estas situações, em que a personagem confia em pessoas que não devia confiar e desconfia de pessoas em quem devia confiar. Não sei se já vos aconteceu isto. E chegaram a um ponto que já não sabemos em quem podemos confiar e em quem não. E a forma como e há duas personagens muito interessantes, e eu confesso-vos que foi coincidência. São dois ucranianos. Eu, quando escrevi o livro, não havia nada disto sobre a guerra na Ucrânia. E escrevi sobre dois ucranianos que estão neste livro, que são das minhas personagens preferidas. E também muita gente tem adorado essas personagens, que são dois fulanos muito abrutalhados, mas com um coração de ouro. E uma questão que o protagonista faz a certa altura é: quem é que nós preferimos por perto quando as coisas dão para o torto? Pessoas politicamente corretas ou abrutalhados como estes que se metem no meio da porcaria connosco? E isso leva-nos muito para o preconceito que temos sobre as pessoas e sobre os juízos que nós fazemos sobre elas, relativamente a elas, muitas vezes sem as conhecermos, não é? Outra coisa que o livro fala, e eu posso vos adiantar um bocadinho também, é sobre a importância de conhecer a história das pessoas antes de a julgar. E eu utilizo muito esse artifício nos meus livros, principalmente neste. Vocês começam a ler o livro e começam a questionar os comportamentos de uma personagem, até que a meio do livro conhecem a história da personagem. E depois de conhecer a história de vida da personagem, vocês vão perceber os comportamentos e vão ver a personagem de uma outra perspectiva. E tenho a certeza que isto também já vos aconteceu na vida. Alguém que teve um comportamento mais duvidoso, até que vocês depois perceberam qual era a história por trás daquela pessoa e começaram a entender as ações. Por isso é que eu tenho sempre esta premissa para mim: eu, antes de julgar alguém, gosto de conhecer melhor a pessoa. E depois outras situações que o livro fala, que eu ao longo da vida ouço muito, e também eu já o fiz: se fosse eu naquela situação, faria assim ou faria assado. Nunca sabemos como é que vamos reagir. E a personagem também não sabe. Ele tem uma coisa em mente e perante a situação ele vai reagir de outra maneira completamente diferente, que é o que nos faz muitas vezes o pânico, como diz o livro, não é? O pânico, aquele conselheiro tão duvidoso, muitas vezes nos leva a tomar ações que são censuráveis. E outra questão que nos fala o livro, e é uma questão que eu também levanto no livro: até que ponto a violência é justificada? Não haverá um limite, mesmo por aqueles que nós amamos? Não haverá um limite, uma linha até que não devemos atravessar, mesmo quando estamos a defender aqueles que gostamos? Porque às vezes ultrapassar essa linha significa perdermos uma parte da nossa alma. E estamos dispostos a perdê-la? Eu espero nunca saber. A personagem descobriu. Eu espero nunca estar numa situação destas, até porque eu confesso-vos que a editora, quando leu o livro, ligaram-me. A primeira pergunta que me fizeram foi se este livro era baseado numa história real. E se me tinham mesmo raptado a mulher e ao filho. Eu disse: não, graças a Deus não é real. Mas há muita gente que me pergunta se este livro é real. Por isso eu desafio-vos mesmo a ler o livro. E com aquela esperança de que vocês gostem. Eu não vos posso prometer que vocês vão gostar do livro. O que vos posso prometer é que fiz o meu esforço para que assim fosse. E a narrativa, pelo que me dizem, está bem construída e as pessoas têm lido o livro em 3 dias. Outra coisa que me tem deixado muito feliz com este livro é pessoas que chegam ao pé de mim e que me dizem que já não liam há muitos anos e que leram este livro e que voltaram a ter gosto pela leitura. Ou pessoas que nunca leram e que leram o livro e agora andam a ler todos entusiasmados. Isto de facto é um thriller, é um policial e
envolto de mistério, exige alguma concentração, é fácil, mas a nível de linguagem, penso que é importante dizer isso aqui, não é uma linguagem muito erudita. E eu não quis escrever o livro de uma forma muito erudita, com uma linguagem muito difícil de perceber. Até porque acho que quando estamos a falar de um thriller, um policial, a linguagem, o tipo de escrita que nós temos deve ser uma escrita acessível. Porque se estamos, por um lado, preocupados em descobrir o mistério e, por outro lado, preocupados em perceber o que é que o escritor está a tentar dizer, vamos criar aqui um conflito. Então, nesse aspecto, a escrita é acessível. E eu tenho a certeza que mesmo um galego a ler em português vai perceber sem qualquer tipo de problemas o livro inteiro. Confesso que há uma outra palavra mais difícil, mas acho que vocês vão ler com bastante facilidade, até porque eu costumo dizer que o galego é português com sotaque. Portanto, para mim, ouvir-vos falar em galego é como estar-vos a ouvir falar em português só com sotaque. E eu não vos queria adiantar muito mais do livro, até porque não vos quero estar aqui a amassar. A ler o livro, e gostei tão pouco que aconselhei exatamente aquilo que já tinhas decidido, que era a publicação. E sobre o tema base, até onde qualquer um de nós está disponível a ir para defender a família, aqueles que ama, eu vou contar só uma pequenina história e fazer uma pausa antes de fazer a continuação. Eu tive um aluno, já tinha na altura cerca de 60 anos, estava preso porque cometeu um crime muito grave. Deu 6 tiros num vizinho e matou. Cada um pense que tipo de pessoa é esta que mata um vizinho com 6 tiros. O juízo não pode ser positivo assim. Mas eu vou acrescentar outra. Porque é que ele matou o vizinho? Porque o vizinho estava a matar-lhe o filho à paulada. E ele chegou a casa, viu a cena, entrou na porta de casa, pegou na pistola e tal. Enquanto teve balas na pistola, matou. Foi dos alunos mais corretos, simpáticos e educados que eu tive. Entrou para a cadeia quase analfabeto, mal sabia ler e escrever, fez o ensino básico, fez até o que nós chamamos o 9º ano e quase completou o secundário até ir para casa. Era um indivíduo pacífico, mas naquele momento, pela família, fez o que é que faria qualquer um de nós se nos roubassem a filha e nós soubéssemos foi A ou foi B. E a propósito dele ter este privilégio de ler primeiro, eu recomendo que dês a continuação. Ao contrário de que possa ter parecido com o que aqui foi dito, o problema da personagem principal é resolvido na história. A única coisa que acontece no final e que deixa muita gente baralhada, desculpem, vou revelar só este bocadinho, é que abre a porta para mais qualquer coisa. Eu não queria adiantar tanto, não é? Mas é um bocado isso. Mas o problema base, aquilo que incomoda a personagem principal, com muitas voltas que dá, acaba por ser resolvido. Terá ficado bem ou mal resolvido? Depois é melhor Isso é uma coisa que eu ler. Já ler. Agora, porque senão vai-me fazer aqui um referência spoiler terrível. Pois, fizeste referência aí a coisas que tens na gaveta. Posso dar a minha opinião assim? Eu já sei qual é a opinião. O mais extenso, para mim, é bem melhor ainda do que este, embora saiba que tu queres rever partes, e há outro que tem um público que ficaria bem satisfeito
se tivesse acesso a ele. Esperemos que ele chegue. Já falei com o editor. Se não for esse antes, livro. pelo menos quando aquela menina que se vê na capa do livro acabar de fazer as ilustrações. Aquela menina Parabéns. que está na capa do livro é a minha filha. Ela detesta que eu diga isso. Ela, cada vez que eu digo que é a minha filha que está ali na capa do livro, ela fica tão envergonhada. Oh pai, não voltes a fazer isso. E eu prometi que não fazia, mas já que falou, é a Ana Lia. Tiramos a foto e utilizei-a como modelo e fez todo o sentido. Porque acho que é uma coisa que fica para ela e para toda a vida, e acho que é uma boa herança que eu lhe deixo. Não é? Assim como acredito piamente que um dos maiores legados que podemos dar aos nossos filhos é exatamente o gosto pela leitura. O Sr. Joaquim que estava a falar, ele é uma das pessoas que mais me tem acompanhado no processo da escrita, porque quem faz sempre a primeira revisão dos livros e a primeira análise é ele. Até porque há uma piada no final do livro que eu costumo contar. Eu fiz aqui referência às vírgulas. Eu era um abusador das vírgulas, utilizava vírgulas por tudo e por nada, e ele deu-me tanto na cabeça que eu acabei por corrigir esse hábito, e curiosamente hoje é aquilo que mais gabo no livro, a pontuação e a colocação assertiva das vírgulas. Portanto, eu só tenho que agradecer, porque ele ajudou-me a ultrapassar isso. De resto, ele está a falar de um livro que é um livro infantil que eu escrevi, que chama-se A Matilde no Mundo dos Brinquedos. Foi um livro que eu escrevi para os meus filhos, e que é um livro que, acima de tudo, é uma crítica social. Portanto, é um livro que uma criança lê hoje com 8 anos, lê de uma maneira, e a ideia era que eles, quando lessem o livro daqui a 10 ou 20 anos, o lessem de outra maneira, ter duas perspectivas diferentes. Mas é um livro que está na gaveta, isso agora é a editora que manda, mas eu tenho ideias, pelo menos esse, de publicar. O primeiro que eu escrevi, eu acho que os livros são como as panquecas, a primeira nunca sai bem. Não é? Eu escrevi o primeiro e a sensação que me dá é que não está bem, portanto eu tenho, pelo menos aquela primeira parte, tenho que rever toda para... Ele está farto de insistir comigo que acho que devia publicar o livro. Eu continuo a dizer que acho que o livro que eu senti que estava pronto era este, e é sobre este que me vou concentrar durante uns tempos. Mas como eu vos dizia, gosto de escrever também contos infantis, que acho que é uma das maiores heranças que nós podemos deixar aos nossos filhos. É a escrita, o gosto pela escrita, não só por escrever, como também por ler. Acho que as pessoas que têm o hábito de leitura dão menos erros, são muito mais criativas, são muito mais críticas e são muito mais assertivas ao longo da vida. E eu noto que os hábitos de leitura foram desaparecendo. Hoje eu tenho muitos amigos que me dizem: eu não leio um livro, eu não gosto de ler. Aliás, eu acho que o mundo vai ser dominado pelas mulheres exatamente porque elas leem mais do que os homens. Não é? Grande parte da minha base de leitores são mulheres, leem mais do que os homens, é verdade. Isto, pelo menos em Portugal, eu não posso falar por aqui, mas lá é verdade. Têm mais gosto, gostam, aproveitam os tempos livres para ler, e a leitura traz consigo uma série de coisas, uma série de qualidades. E aliás, o José Manuel Barbosa, ele teve aqui o obséquio de me dar aqui um livro dele, e há aqui uma coisa que eu tinha lido antes de começar a apresentação, que era, tu falas aqui, e eu achei curioso, e acho que tem tudo a ver com o que estamos a dizer, em que dedicas o livro aos teus sobrinhos, não é? Sim. E dizes-lhe que... E falas do valor da língua, e que esse valor que está presente na família desde tempos ancestrais, que nunca vos seja esquecido, e recebei-o com amor, mas recebei que tenhais a bem a transmissão a quem vos suceda. Não é? A língua e a escrita, que é uma coisa... O valor da família e da escrita. E eu estava a ler e achei curiosa, porque esta passagem, identifiquei-me com ela. E por isso, como a leitura faz bem, volto a desafiar-vos para ler o meu livro, que também tenho que o vender. En público. Oh. Non, é cousas simples. Era porque gostei moito, adorei do título, non? O título é moito sugerente, non? Dai un certo aire de misterio, non? De maxía, non? E entón, o porqué do título, non? De facto,
como coñezo o título do segundo libro, pois, fantástico, non? O sea, encantou. Entón era un pouco para que nos falaras do título, porque imagino por onde vai, non? Mas para que falaras un pouco de eso, das sombras e... Escolher um título para um livro é sempre complicado. Não é? É aquele momento em que, não sei se ao Barbosa também te acontece, quando quer escolher um título para um livro é sempre um momento muito difícil. Porque o título tem que resumir e não expor nada. E tem que ser um título que cative. Este livro, No Meio das Sombras, foi um título que de facto foi muito natural e saiu-me assim à primeira. E porquê? José Ramón, eu quando escrevi este livro estava numa fase complicada da vida, não só pelo confinamento, como também a nível profissional, com uma série de coisas. Passei uma das fases mais desafiantes da minha vida, por assim dizer. Por isso é que este livro me ajudou muito a ultrapassar essa fase, até porque, vou-vos confidenciar uma coisa, mas fica só entre nós, pode ser, vocês guardam segredo. Pronto. Eu descobri que na escrita havia uma vantagem. Podia espancar alguém e não ir preso. Portanto, é por isso que há ali momentos de espancamentos que parecem muito reais, porque foi uma maneira que eu encontrei de espancar pessoas e não ser presa. Aliás, nunca se metam com um escritor, porque o escritor pode rapidamente num livro meter uma personagem baseada em vocês e dar-vos uma morte assim muito desagradável. O que é que... No Meio das Sombras, na altura, era assim que eu me sentia, José Ramón. No meio das sombras. Sentia-me no meio de pessoas que viam sombras em todo o sítio. E que eu andava ali no meio perdido à procura da luz. Por isso é que este título, No Meio das Sombras, teve tudo a ver comigo e tudo a ver com o livro. Andava à procura da luz, perdida no meio das sombras. E avançar no meio das sombras é complicado. Não é? E há outra coisa curiosa sobre este título. Quando eu comecei a escrever o segundo, o José Ramón descobriu uma coisa. Descobriu que em Cambra, desculpa aí o meu sotaque é assim um bocadinho, descobriu que há uma zona que lhe chamam as sombras de Cambra. E isso foi uma coincidência que nos deixou um bocadinho, deu-nos assim um motivo de discussão durante 2 ou 3 horas. Coincidência, não é? Ver ali as sombras de Cambra. E de modo que essa é a resposta para a tua pergunta. Era assim como me sentia, no meio das sombras, à procura da luz. Ficaste satisfeito com a resposta? Estava já à procura de alguma coisa mais. Podía comentar unha cousiña. Eso, o que acabas de comentar agora das sombras, acabo de lembrar unha piada que me contaba a min o meu avó hai moitos anos, mas que era unha piada filosófica, que no fundo tiña algo para pensar, e a min facíame pensar cando me contaba aquilo o meu avó, e contábame unha cousa parecida a isto. Unha vez unha persoa pola rúa se encontrou un señor que estaba ebrio debaixo dunha farola, estaba a tentar buscar algo, non? Entón, cando chegou a ele, dicía: "É que estás a buscar? Estou buscando a chave da miña casa, que non a encontro." "E onde che caiu?" "Caiu alá onde non se vía." Dice: "E por que non buscas aquí?" Dice: "Porque aquí xa se ve que non está, pero ali non vexo." Entón, quer dizer, as sombras moitas veces non nos axudan a ver, pero a mellor nas sombras está a chave das cousas, non? Aquela cousa me contaba o meu avó, pasaron moitos anos e o que aparentemente era unha piada tiña un fondo filosófico moito forte. É verdade. E às vezes para nos descobrirmos, temos que ir até mesmo ao meio das sombras. Às vezes temos que ir para aquele sítio escuro, não é? Que muitas vezes evitamos para saber exatamente quem somos e do que é que somos feitos. Eu estava a olhar, era para as horas, são quase 8h30. Eu não quero que a biblioteca nos feche aqui dentro. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar. Portanto, eu se calhar dava aqui por terminada a apresentação do livro. Mais uma vez desafiava a quem quiser ler. Não vos posso prometer que vocês vão gostar, mas mesmo que não gostem, digam. E agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer-me, para mim é motivo de felicidade e orgulho estar aqui convosco.
aliás, porque da outra zona da fronteira, quando houve gente que soube que eu vinha a Averim, ficaram muito espantadas. Tanto vais apresentar a Espanha. Ainda ontem um amigo que é das Astúrias viu a vossa publicação do Conselho e mandou logo uma mensagem todo contente: ei, que motivo de orgulho, vais. Portanto, há aqui uma ponte que tem de facto que ser feita, e eu até vos posso adiantar que nós já estamos a estabelecer essa ponte com o lado de lá, juntamente com o Barbosa e com a Academia, para tentar criar aqui uma ponte de escritores desde Santiago de Compostela até Viseu, e acho que para mim seria um motivo de orgulho se este livro, mesmo que não tivesse sucesso nenhum, mesmo que o livro acabe esquecido em alguma prateleira, não me interessa, se este livro servir para criar uma ponte entre nós, entre escritores portugueses e galegos, para mim era uma missão cumprida e um motivo de felicidade enorme. Vai ser. Vai ser. Agradeço-vos a todos a vossa paciência, um bem-aja para todos e até uma próxima, e quando lançar o segundo livro cá estarei também para vos apresentar o livro. Muito obrigado. Obrigado.